Bom dia, quinta-feira, 26 de agosto, manhã de treinamentos em Porangabuçu. Tudo bem, Fabinho? Bom dia. Beleza, bom dia. Semana de treinos pela manhã, já que o jogo no domingo contra o América, lá em BH, será também pela manhã. Começando a coletiva de imprensa, ao vivo na Vozão TV, Danilo Queiroz, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fabinho. Bom Bom dia, conversar com você novamente. Estava Igualmente. olhando aqui que faz um tempinho que você não dá coletiva, né? Mas também por causa dos problemas clínicos que você teve. Inclusive, minha pergunta começa por isso. Eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês, que é o perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Fabinho, ano de 2019, você chegou ao Ceará, você jogou 53 partidas. Ano passado, 2020... 2018, né? Verdade. Você chegou em 2018, mas foi no meio. Eu estou contando os anos inteiros, né? Para mostrar o número de partidas e como você é um cara que joga muitas partidas, né? Você tem razão. Chegou em 2018, teu primeiro ano inteiro, 2019, você jogou 53. 2020, ano passado, mesma média, foram 50 jogos. Mas nesse ano as coisas foram diferentes por conta das contusões. Até anotei aqui. Em março você teve virose, em abril teve o problema do joelho, passou por uma artroscopia no início de junho, teve a Covid na segunda quinzena de junho e em julho você já estava disposto, já estava jogando nos aspirantes e depois enfrentou o Sport. Bem, essa temporada só foram 5 jogos, mas a gente sabe que o Fabinho não é jogador de atuar poucas partidas numa temporada. E deve ser meio duro para o jogador que é acostumado, né, a estar sempre no grupo, estar sempre entrando. Como o torcedor viu, você joga em outras posições, você jogou como lateral direito, não é a primeira vez na equipe do Ceará, não é o primeiro ano, desde o ano que você chegou, que você também atua sempre que precisa nessa posição. Como é que tem sido viver todos esses contratempos da temporada 2021, que a gente sabe que é ser humano, todos nós passamos por algumas dificuldades, como tem sido para você? Bom dia. Bom dia, Danilo. Prazer falar com você também. Danilo, realmente, todos nós, né? Vou pegar algo que a maioria do ser humano faz. Virada de ano, a maioria das pessoas ali tem um caderno, talvez, de anotações, onde você planeja esse ano, talvez eu vou fazer tal curso, esse ano talvez eu vou ler 10 livros no ano, esse ano eu vou perder um pouco de peso, esse ano eu vou ganhar um pouco de massa, enfim, todos nós fazemos planos. Danilo, e fugindo da religiosidade, eu sou cristão, sou um discípulo de Jesus, e a minha vida ela é pautada toda em cima da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, quando eu olho para a Palavra de Deus, eu vejo ali também pessoas que passaram por dificuldades. A Bíblia diz, no livro de João 16:33, que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, a aflição ela vai chegar na vida de todo mundo, a tempestade ela chega na vida de todo mundo. O que vai fazer você passar por esses momentos difíceis e desafiadores que a vida traz para todo mundo é onde você coloca a sua expectativa, a sua esperança. A minha sempre foi em Deus, sempre foi em cima da palavra de Deus. Como atleta, e você falou dessas últimas 2 temporadas minhas no Ceará, que está acostumado a jogar muito, a maioria das partidas do ano ficar de fora realmente é ruim, mas eu acredito também, Romanos 8:28 diz na Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Então eu tenho que ter convicção na palavra de Deus e ter convicção que eu tenho uma missão dentro do Ceará, que existe um propósito aqui de Deus para a minha vida e que a tempestade uma hora ou outra ali veio. E eu falo para você, Danilo, saio muito mais forte como ser humano, saio muito mais forte como atleta e eu acredito que preparado para desafios maiores. Eu acredito muito nisso. Então, é por isso que quando você está passando, obviamente, eu não entendi o porquê daquilo. Eu nunca fui de ter lesão em joelho nem nada, até porque foi algo bem simples, mas a recuperação você tem 30 dias, depois tem a parte física, e aí o calendário cheio, vai passando muitos jogos. Mas a minha esperança sempre era que tudo passa, né? Quando você coloca a sua expectativa em Deus, você continua trabalhando,
tudo passa. Então, também você tem que saber discernir as estações, entender os tempos. Desde o início da minha carreira, eu sou acostumado a jogar vários jogos na temporada, mas teve momentos também que eu tive que esperar, né? Teve momentos que eu tive que aguardar o tempo certo de Deus para a minha vida. Eu acredito que eu tive que passar novamente por esse ciclo, até porque a vida humana é cíclica. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo, e você tem que discernir os tempos, porque se você não discernir o tempo, você vai ficar doido quando chegar a tempestade, vai achar que é um castigo de Deus, vai achar que você é a pior pessoa do mundo. Não. É entender em Deus que tudo tem um tempo certo. A Bíblia diz, né, no Salmo de número 1, versículo 3, que o homem que segue a palavra de Deus, ele é comparado a uma árvore que é plantada junto a um ribeiro, e ela dá fruto na estação própria. Ou seja, a Bíblia fala que a folha dessa árvore que está plantada junto a um ribeiro, ela dá fruto na estação própria. Mas uma coisa que me chama a atenção, ela sempre vai ter folha. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que no momento que eu não estiver dando fruto, ou seja, jogando, sendo útil dentro de campo, eu preciso produzir sombra para quem está jogando e produzir sombra para quem está crescendo, para quem precisa de sombra, seja uma sombra através de uma palavra, seja através de um abraço. Então, é isso que eu aprendi com toda essa situação, Danilo. Fabinho, bom dia. Bom dia. Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN. Bom estar falando com você mais uma vez. Tudo bem? Fabinho, ainda continuando como uma sequência da pergunta do Danilo, né? Ele perguntou sobre o seu período, enfim, o seu retorno, né? Eu quero saber por que você voltou a jogar pelo Ceará como titular, mas como lateral direito, né, nos 2 jogos. Eu quero saber de você, você teve alguma dificuldade? Tudo bem que é uma posição que você já jogou antes, enfim, tem um costume. Inclusive nos programas, a gente sempre debate, quando não tiver uma lateral direita, a gente sabe que o Fabinho pode fazer lateral direita, porque já fez aqui mesmo no Ceará. Eu quero saber, assim, porque você é um volante de origem, né? E ficou esse tempo, enfim, sem jogar, sem ter oportunidades, até pelas questões das lesões. E quando voltou a jogar fora da posição, embora seja uma posição que esteja acostumado. Você teve dificuldade quanto a isso? Prazer falar com você também novamente. A maior dificuldade minha que eu teria agora no início, seja jogando de volante ou lateral, seria mais o ritmo de jogo, né? Acho que eu fiquei aí 3 para 4 meses sem atuar, então você sente o ritmo de jogo um pouco. Fisicamente, graças a Deus eu estou bem, porque eu estava treinando muito forte, né, aqui internamente, mesmo não jogando, sabendo que uma hora a oportunidade poderia aparecer, e quando ela aparecesse eu tinha que estar preparado, pelo menos fisicamente. A condição de jogo, jogo a jogo, você vai ganhando, você vai chegando mais inteiro nas partidas. E essa dificuldade, a maior dificuldade que eu senti foi com relação ao ritmo de jogo, né? Mas tanto jogando ali na lateral como de volante, eu consigo fazer essa função, até porque também, geralmente, quem joga na lateral também joga de volante. Obviamente que não dá para fazer essa troca assim de todas as posições numa mesma partida, mas geralmente também tem zagueiro que consegue jogar de volante, tem volante também que consegue jogar de zagueiro, tem lateral que consegue jogar na linha da frente do ataque. Obviamente que numa partida só não tem como você fazer todas essas mudanças, mas é sempre, né, o futebol hoje está muito dinâmico e a maioria dos atletas hoje jogam em 2, 3 posições diferentes. Então é por isso que eu não sinto muita dificuldade assim. Beleza. Del Luiz da Rádio Verde Mares, tudo bem, né, Fabinho? Beleza, Del. Primeiro te agradecer porque eu acho que não devia nem tocar nesse assunto, mas eu vou tocar porque foi tocante, né? Foi a tua palavra aí que você falou, né? Parece que foi para mim. Porque eu vim escutando a palavra, né? E aí tu tava falando aí, eu ficava dizendo aqui amém, 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 porque a gente passa por dificuldades e aí não é bom a gente expor, né? Não tem nada a ver, mas o que você falou parece que foi para mim. Amém. E eu achei muito, muito legal, tocante realmente, e eu baixei a cabeça aqui e fiquei agradecido. Vim para cá escutando a palavra, né? Amém. Hoje eu tô mais, mudei, hoje eu tô mais para Deus mesmo, e foi muito bacana ouvir tu falar isso aí. A segunda vez que eu venho aqui, depois dessa pandemia, né? Vim da terça no Sobral e com você, e já sabia da tua parceria com Deus aí, eu já sabia nas tuas orações, te acompanho nas redes sociais também e vejo como você é um cara de família.
E obrigado pela palavra mais uma vez, aí, Amém. que foi muito legal hoje. Amém. Mas vamos para lá, né? Vamos para a pergunta. Fabinho, é o seguinte: lateral ou meio campo? O que você, se o Guto dissesse assim, você quer jogar onde? O que você diria e por quê, Fabinho? Aí você me complica. Eu pensei que o Danilo ia meter essa aí. O Danilo sempre vem complicando a gente, às vezes, aqui, né, cara? É como eu falei. Eu não tenho, assim, esse poder de escolha. Porque, geralmente, quem joga na lateral joga também de volante, né? Obviamente, eu sou um volante de origem, né? E nós temos excelentes laterais também dentro do grupo. O Gabriel, tem o Buiú, né? Tem outros jogadores também que podem fazer essa mesma função que eu faço também. Da mesma maneira que eu já joguei com o Gabriel no Inter, e lá ele jogava de volante, né? Eu estou sempre me colocando à disposição para ajudar o grupo, né? Da maneira que o Guto entender, da maneira que a comissão entender, né? Obviamente tem laterais dentro do grupo e eu sempre respeito todo mundo, né? Todo mundo aqui internamente me conhece. Eu tenho me colocado à disposição para ajudar o Guto. Se ele entender que seja na lateral ou seja de volante, o meu papel é estar sempre preparado, né? Então, eu acredito que todos nós, né, do elenco, todos nós atletas, temos que estarmos preparados para as oportunidades que aparecerem, né? E eu acredito que o grupo tá assimilando isso. Tanto é que tem outros jogadores também que são de outras posições, atuam também como volante. Então, eu acho que o grupo tendo essa mente aberta, a tendência é que a gente chegue a cada dia mais forte para os jogos, né, para as competições, e que junto todo mundo possa alcançar o mesmo objetivo, o mesmo pensamento que todos têm de deixar o Ceará, né, nas primeiras colocações e fazer um campeonato melhor ainda que foi na temporada passada. E pegando um gancho no que você falou, né, fugindo um pouco da área do esporte, todo mundo tem um passado, né, todo mundo passa por problemas. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei que todos nós passamos. Alguns preferem buscar recursos em outros lugares, e nós temos que respeitar a decisão de todo mundo, mas como você falou que está se aproximando de Deus, né, pode ter certeza que esse primeiro passo foi Deus que deu em sua direção, colocando esse desejo no seu coração de buscá-lo. Eu quero falar para você o que eu vivo. Não estou contando experiência de ninguém. Então, independente do seu problema, independente do seu passado, Deus, a partir do momento que a gente abre o coração para Ele, para o Espírito Santo entrar no nosso coração, Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso coração. O ser humano não tem o poder de se mudar sozinho. Ele consegue mudança através de Deus, eu acredito. Porque a mudança que Deus traz na nossa vida, ela é completa, ela não é passageira. Mesmo com Deus no nosso barco, a gente vai passar por aflições e tempestades. Mas, quando nós temos Ele no nosso barco, a garantia é que nós iremos atravessar o mar da tempestade, o mar que no meio do caminho tem uma tempestade. E essa tempestade pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema no casamento. Independente do que seja, pode ter certeza que se Jesus estiver no seu barco, a garantia é que você vai chegar do outro lado desse problema. Amém. Fabinho, queria te fazer outra pergunta. O Bruno liberou aqui, né? Disse, não, faz logo tu, né? Porque o Gerson e o Danilo demoram um pouco mais. Mas eu estou brincando. Olha, Fabinho, sobre esse campeonato das oportunidades, né? O Ceará tem mais uma oportunidade para voltar a vencer no campeonato. Claro que são 20 clubes que sempre estão brigando ali para vencer os seus jogos, né? Como é que vocês encaram esse jogo com o América na situação que está e vocês necessitando da vitória? Apesar do Ceará estar naquela primeira página da tabela, né, fazendo uma campanha realmente muito boa, podendo até ultrapassar a campanha do ano passado no primeiro turno, se vencer o jogo, né, contra o América Mineiro. Como é que você observa esse campeonato das oportunidades e o que o Ceará tem que fazer para fazer valer essa oportunidade de vencer o América Mineiro? É um jogo difícil, um jogo chave também para as nossas projeções ainda por primeiro turno. Nós fizemos uma boa partida, uma excelente partida contra o Flamengo, e nós não podemos achar que a partida do América Mineiro
contra o América Mineiro vai ser fácil ou menos importante. Vale os mesmos 3 pontos e isso nos dá uma projeção maior dentro ainda do primeiro turno. Então vai ser um jogo muito difícil. A equipe do América, por mais que esteja vivendo um momento de oscilação dentro da competição, tem jogadores experientes, né? Tem um treinador também inteligente. Então nós temos que ficar ligado, porque ninguém nunca tropeça numa pedra, né, grande, né? Porque você vê, a gente tropeça em coisas menores. Então nós temos que manter a concentração o máximo possível, porque realmente vai ser um jogo difícil. Agora nós temos que concentrar as nossas forças em nós, saber que da mesma maneira que nós fizemos uma boa partida contra o Flamengo, nós também temos condições de ir lá, surpreender o América e fazer uma excelente partida, mas vai ser uma partida muito difícil. Fabinho, você passou esse tempo que a gente estava até conversando fora e estava no grupo, né? Estava vendo tudo o que estava acontecendo. E eu queria que você avaliasse a campanha que o Ceará tem feito até no momento no Campeonato Brasileiro. Eu acho que você é um dos caras que tem mais condições de fazer essa avaliação. Que você estava falando de 2018, eu tinha esquecido realmente, você chegou em 2018. Eu não tinha esquecido que você chegou em 2018, mas que você chegou num momento complicadíssimo do Ceará. O Ceará estava rebaixado, né? Todo mundo dava para o Ceará, era o último colocado, pensava, será que a campanha dele vai ser como a do América, que tinha sido a pior campanha em Campeonato Brasileiro em todos os tempos? Porque acho que nas 9 primeiras partidas, o Ceará tinha marcado 3 pontos. E aí o Lisca chegou, 2 empates, teve uma parada, e aí recomeçou o Campeonato Brasileiro, parece que começou para o Ceará, e o Ceará mudou totalmente. Aí tivemos o 2019, que não foi também um ano tão fácil. Tivemos um 2020, onde o Ceará conseguiu seus melhores resultados, sua melhor colocação em Campeonato Brasileiro em todos os tempos. E temos o 2021, onde nesse primeiro turno o Ceará já pontuou o que ele conseguiu pontuar no primeiro turno de 2020. E aí eu queria, por você ter esse conhecimento todo de Ceará no Campeonato Brasileiro, dessa passagem de Campeonato Brasileiro, que desse uma avaliada no que está sendo o Ceará nesse 2021. Realmente, Danilo, cheguei aqui, o Ceará acho que tinha 5 pontos, se eu não me engano. E por estar saindo assim de uma equipe forte nacionalmente, você vem para um desafio como esse. Para mim, foi o maior desafio da minha carreira, porque muitas pessoas pensaram assim, cara, o que você vai fazer lá? Está em último, já está rebaixado. Enfim, vim e o grupo conseguiu fazer, né, uma reviravolta assim que dificilmente acontece no futebol, ainda mais por ser um clube do Nordeste que estava voltando ao cenário nacional de Série A numa fase crescente, né? Então eram circunstâncias totalmente diferentes de hoje. Danilo, eu vejo que o sucesso passado, falo no caso de 2020, que nós tivemos na temporada 2020, a única coisa que nos traz para esse ano é uma expectativa e responsabilidade. É isso que a gente carrega pelo sucesso passado. Nós estamos, acho que, com o mesmo número de pontos, ou parecidos, né? Eu não sou muito bom nesse número, na questão de números, assim, de guardar, mas acho que estamos ali parecido com o do ano passado. Dentro do que nós almejamos dentro do campeonato, nós queremos mais. A gente tem conversado internamente e nós temos fome de deixar o Ceará em uma colocação ainda maior, né, daqui do ano passado. Nós sabemos que é possível, mas sabemos que não é fácil e não vem, né, só com palavras. Tem que ser, né, no dia a dia, começa aqui no dia a dia e, obviamente, nos finais de semana, né, e quando começar os jogos nos dias de semana, né, a gente tem que pagar o preço, e o preço é muito alto. Então, eu acredito que nós estamos fazendo uma boa campanha no Brasileiro, mas a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que estejamos ali entre 7º, 8º, mas tem muitos outros times que têm o mesmo número de pontos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado pelas posições, até porque a pontuação de 3 ou 4 times são as mesmas ali, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, não se empolgar com isso, mas continuar pagando o preço. Fabinho,
falaram do América Mineiro, né? Eu queria que você focasse num ponto para esse jogo de domingo. O Ceará ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. E o atleta, às vezes eu acho estranho quando a gente faz esse tipo de pergunta e tem um atleta que fica assim, poxa, só foca em coisas ruins. Não é esse o caso. Tipo assim, o cara que corre 100 metros em 10 segundos, ele faz o possível para correr em 9 ponto alguma coisa, né? O cara que salta uma altura X, ele faz o possível para saltar X mais 1. E o que pula numa distância X, ele quer também X mais 1. Ou seja, acho que quando a gente levanta essas questões, não é levantando algo negativo, mas é colocando um foco para que ele seja alcançado e vencido. O Ceará ainda não ganhou fora de casa. E tem esse jogo contra o América Mineiro, que é a última oportunidade dessa vitória vir no primeiro turno da competição, porque depois tem... o Palmeiras já é um jogo em casa e aí começa o segundo turno da competição. Como é que você vê isso e vê a expectativa, a possibilidade do Ceará fechar esse turno com essa vitória fora de casa? Eu vejo que nós temos a oportunidade de quebrar, né, essa marca aí negativa que a gente não conseguiu vencer ainda no primeiro turno fora de casa. O ano passado já foi o contrário, né? Vencíamos, né, alguns jogos fora de casa e em casa empatávamos ou perdíamos, né? Mas eu vejo que é uma oportunidade, sim, né, de buscar esses 3 pontos fora de casa, respeitando a equipe do América Mineiro. Mas nós estamos indo lá para isso, não tenha dúvida disso. Nós não estamos indo lá para cumprir tabela ou buscar um empate, não. O nosso foco sempre é a vitória. Então, a gente vai continuar trabalhando esse restante de semana aqui até o dia do jogo para quebrar, né, esse ponto negativo aí de não ter vencido fora de casa ainda e buscar esses 3 pontos. Fabinho, eu queria voltar um pouco nessa questão da lateral direita e o volante, né? Mas mais para saber uma questão sua. Você já falou sobre, enfim, que você está apto para jogar qualquer posição, né? Essa situação toda. E eu quero saber de você que já jogou nessas 2 posições de volante e lateral direito aqui no Ceará, quais são as principais mudanças do seu estilo de jogo, da sua maneira de jogar, quando você sai de uma posição para outra, né? De volante para lateral direito? Muda alguma coisa, primeiro, né? E se muda, quais são essas principais mudanças do seu estilo de jogo? Característica muda, visão de jogo muda. O que é que muda quando você sai da posição de volante e passa para lateral direito? Dependendo da equipe adversária, como vou falar do último jogo do Flamengo, ali eles estavam dobrando, né, o ataque em cima de mim com o Vitinho e deixava o Michael aberto, né? Isso me impede um pouco de subir ao ataque, sabendo que tem 2 jogadores de velocidade, né? Um muito bom finalizador, que é o Vitinho, já inclusive joguei com ele no Inter, e o Michael, que é muito rápido. Então, isso impede com que eu saia mais para o ataque. Ali também eu tenho pouco espaço, né, para criar as jogadas. No meio eu já consigo levar mais para a direita, mais para a esquerda. Eu já jogo ali na lateral, você já joga mais próximo da linha lateral, então você tem pouco espaço. Eu tenho opções como o Clebão lá na frente, eu tenho opções por dentro também, virando o pé, eu tenho opções em cima do Rick também, ou do extrema que jogar ali, né, pelo meu lado direito. O que muda mais é a questão depende muito do adversário que você vai enfrentar, né? Depende da velocidade do jogador. Tem jogador que é mais lento, outro mais rápido. Às vezes o treinador do time adversário ele prefere atacar lá mais pelo lado do Bruno, do lado esquerdo, aí me libera. Então, essa função, né, de mudança para mim depende muito mais da equipe adversária, né? Do que propriamente o meu jogo ali. O meu jogo eu vou ter que sempre roubar a bola, distribuir bola, mas mais pelo lado lateral do campo, não pelo lado do meio. Mas é isso basicamente que muda. Em marcação, jogando de volante lateral, você tem que sempre marcar. Até como atacante, né, nos dias atuais. Até né? atacante marca hoje, né? Fabinho, agora falando sobre a questão do América Mineiro, né? Danilo citou sobre essa ainda não vitória do Ceará fora de casa. E esse jogo contra o América Mineiro também vai ser a primeira vez de uma outra situação do Ceará, ou pelo menos no caso da vitória pode ser, mas essa vai ser a primeira vez de uma situação do Ceará, que é o jogo às 11 horas da manhã, né? É a primeira vez que isso vai acontecer nessa Série A do Campeonato Brasileiro, né? Nessa edição.
E aí eu quero te perguntar, o Bruno Reis aqui, que está aqui com a gente, já falou antes do início da coletiva que os treinamentos pela manhã, em função dessa questão do jogo pela manhã, né, isso já é uma mudança da rotina de vocês. Pelo menos nas 2 últimas semanas os treinamentos eram mais de tarde, né? O que mais muda para vocês? E aí, 2 questões dentro dessa pergunta. O que mais muda para vocês, além da questão dos horários pela manhã? Muda alguma coisa na rotina? O fato de você ter que se preparar para um jogo 11 horas da manhã? Muda? Tem algo de diferente? E a outra questão é, lá no jogo, 11 horas da manhã, qual que é a principal diferença entre jogar 11 horas da manhã, jogar de tarde e jogar de noite? Muda sim. Quando você tem um jogo 11 horas da manhã, a sua rotina um dia antes ela começa a mudar totalmente em questão de horários, né, para você dormir, né, alimentação. Quando nós jogamos 11 horas da manhã, se eu não me engano, você já tem que estar fazendo uma refeição, acho que 7 horas da manhã, só que o que muda na refeição é que ela tem que ser uma refeição mais reforçada, como se você tivesse que fazer um almoço 7 horas da manhã. E aí, como nós não estamos assim totalmente adaptados a isso, durante a semana, né, a nutrição do Ceará já começa a trabalhar em cima disso, mudança de horário das refeições, as refeições já são outras, mais fortes para que aguente, né, o jogo. E a questão é que depende, obviamente nós jogamos no Nordeste, né, então a gente não sente muito o clima. Eu não sei como vai estar o clima lá em Belo Horizonte, se vai estar um pouco mais quente, mais abafado, enfim. Mas o que mais muda são essas questões que, dependendo da alimentação, às vezes ela não desce legal também, né? Então, são adaptações que o Ceará já tá fazendo, né? De segunda aí até o dia de sábado. 20 graus na hora do jogo. 20. Então, a gente está acostumado a jogar com uma temperatura maior aqui. Então, acredito que fisicamente a gente não vai sentir. Mas o que muda mesmo é a alimentação, o horário de acordar. E imagina você comer um prato de macarrão 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, batata doce, não desce, né? Então, é mais essas questões mesmo que mudam. Ainda sobre isso, né, de jogar de manhã, você particularmente gosta, né? O que você gosta, o que você acha que não é muito legal nesse horário ali? A gente tem que lembrar o seguinte, é de manhã 11, mas termina à tarde, 1 da tarde, né? O sol vai a pino meio-dia, né? Então, tem todo esse horário aí de 1h45, né, levando em consideração o tempo de descanso do intervalo, né? O que você gosta nisso, Fabinho? E o que não é tão legal? Gostar não gosta, né? Ninguém gosta. Pode perguntar para a maioria dos jogadores. Acho que todos os jogadores, pelo menos que eu conheço, ninguém gosta de jogar 11 da manhã, porque realmente é desconfortável, né? Danilo, eu vou te falar que eu prefiro as 16 horas. Eu prefiro as 16 horas. Tem jogador que já prefere 21, tem jogador que já prefere as 18, as 19. Eu prefiro as 16 horas, que acho que é um clima mais apto assim para jogo, né? Só que jogar 11 horas da manhã, realmente terminar às 13 horas, o sol do meio-dia realmente bate forte, né? O desgaste também é maior pelo horário, né? Então, acho que isso tudo aí também são barreiras que nós temos que passar por cima se nós quisermos vencermos o América e buscar esses 3 pontos. Fabinho, em relação à questão de mudança, eu te pergunto mudança de astral após o resultado contra o Flamengo. Se a gente for pegar um retrospecto do adversário passado, que foi o Flamengo, vem goleando todo mundo, né? Ontem fez uma vítima que foi o Grêmio. Aí você faz um jogo em que você joga melhor do que esse adversário, né? Tem oportunidade de matar o jogo, não consegue, por circunstâncias da partida mesmo, é futebol. Mas você sai, os jogadores do outro time, quando terminam o jogo, falam que o Ceará jogou muito bem, que o Ceará foi muito bem. Isso dá um acréscimo de ânimo, acredito que em vocês, né? Eu falo de sequência mesmo de campeonato. Até que ponto aquele ponto conquistado contra o Flamengo e da forma como foi, acresce alguma coisa em vocês de termos de ânimo para a sequência do Brasileirão? Dentro desse jogo aí, nós temos que achar um equilíbrio. Eu vejo que nós tivemos
uma grande oportunidade de bater uma grande equipe do futebol brasileiro, que vem conquistando títulos importantes, né, nessas últimas 2 temporadas. Nós não podemos nos empolgar no sentido do quê? Achar que todas as partidas vão ser fáceis assim. Não, 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 não. Nós construímos dentro do jogo essa confiança. Nós conseguimos tirar em determinados momentos a confiança, né, dos jogadores do Flamengo, né, devido ao nosso treinamento, devido àquilo que nós propomos nesse jogo. Não foi um jogo fácil. O que a gente sai assim? A gente sai porque nós fizemos um grande jogo contra uma grande equipe e a gente viu que nós também temos condições de brigar de igual para igual com qualquer clube, né, com qualquer time. Então, isso nos anima. Mas nós sabemos que, para que isso continue acontecendo, nós temos que continuar pagando um preço. E não viver de um jogo sim, outro mais ou menos. Nós temos que continuar pagando o preço e não se empolgar com os elogios. A parte que eu falo de não se empolgar com os elogios é porque, às vezes, eles roubam a nossa realidade. A nossa realidade nós temos que pagar o preço. Nós temos que fazer muito mais, né, daquilo que as pessoas esperam de nós para que a gente possa conseguir grandes atuações como essa, mas também conseguir, né, os 3 pontos diante desses adversários que são os mais difíceis assim também da competição. Fabinho agora vai cumprir o protocolo de exames de Covid da CBF, se é que já não fez, antes de chegar aqui na sala de imprensa. Já fiz. Vai assistir vídeo do Guto, da comissão técnica e da análise, e depois vai treinar. Bom treino, Fabinho. Obrigado. Valeu, obrigado.